E hoje nós estamos recebendo o grupo Pregando Peças aqui com a gente, Thiago Pinto e a Luísa Pontes. Gente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigada. Quero conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e também que as pessoas conheçam o trabalho. Como foi que surgiu o grupo de teatro? É um grupo de teatro de vocês, né? Sim. Como foi que surgiu o grupo de teatro? É porque, assim, primeiramente começou com um amigo da gente, que é ele que é o escritor da peça, o autor, porque ele fazia parte de um grupo da Paixão de Cristo no Ceará, que já ano passado completou 40 anos já de existência. Então, de lá, para poder chamar as pessoas para continuar a fazer teatro, foi criado o grupo Pregando Peças, que de lá fizeram peças, que teve a peça do Damas de Chico. Fora isso, eles já fizeram peças no emoce, sketches. Teve uma que a gente até apresentou, chamada Pedra Não É Brinquedo. Em 2016, que foi referente à questão das drogas, mas no sentido de mostrar que a droga não é boa. Tanto que a gente fez em várias escolas, foi uma experiência muito legal, que cada um fazia um personagem, tinha a mãe, tinha o menino amigo, tinha o que poderia ser influenciado, tinha o que influenciava. Então, de lá surgiu outros projetos, que foi a gente fez a Dama de Chico. Depois da Dama de Chico, a gente fez uma sketch chamada O Último Metrô, que já é uma comédia. De lá a gente fez uma sketch também, Esperando o Juízo, que aborda a questão o que acontece quando você vai para o outro plano. A solidão, né? A solidão, Então, a morte. São muitos trabalhos durante esse tempo, né? E Luísa, eu queria saber, quando foi que surgiu o grupo, assim? Quando que vocês se uniram e transformaram? Na verdade, no processo da pandemia, a gente começou a se reunir, né, e tal. Eu me lembro que Thiago começou também como ator, como produtor. Eu escrevi um roteiro cênico denominado Juntando os Pedaços, e a gente participou até do FECTA, né? E no auge da pandemia, um momento muito complicado, e a gente foi se apresentar, e esse é um monólogo. E a partir daí a gente começou a ensaiar, né? E o Aloysio Vieira, ele é o nosso dramaturgo, né? É o mentor também da criação desse grupo de teatro. E quando ele vem todos os anos, que ele tem um trabalho externo, e a gente se reúne e faz essas pesquisas, né? Então, recentemente, nós participamos do Festival Bivar de Teatro, de Sketches. Eu fiz outro monólogo chamado A Parteira, né? E tem muitas ideias, né? Então, esse nosso trabalho que a gente está divulgando aqui é um trabalho interessante, porque ano passado nós estivemos em julho, nós fizemos uma parceria Calcaia-Fortaleza, Fortaleza-Calcaia, e a gente apresentou a peça no Lá Três Irmãs. Foi uma experiência muito boa e também muito delicada, né? Porque a nossa peça talvez, depois das 11, é uma forma de chamar a atenção, não só aos idosos, mas o respeito, né? A gente fez até no mês de junho, que é aquele mês que fala sobre os cuidados que tem que ter com os idosos, né? O Junho Violeta. E foi uma experiência muito interessante. Só que lá no lar a gente teve cuidado de não falar da morte, né? A gente falou de uma outra forma. E também nós levamos para as escolas, algumas escolas públicas, os hospitais, né? Porque não é só a família e o idoso, mas também, sobretudo, a questão também, o lado humano, que no caso é outro ator que faz a enfermeira, né? Que é o Cristiano Marques. Então ele tenta levar mais o lado mais da comicidade, do humano, e tornar a vida dos idosos mais interessante, né? Não só aquela rotina do dia a dia de um idoso que espera um familiar vir visitar, né? E o trabalho está rendendo, ele começou em forma de sketch, também nós participamos do Festival Bivar de Teatro, e de lá para cá se transformou num espetáculo, né? E vamos continuar. Então, digamos que o Depois das 11 é o nosso cartão de visitas, né? E tem muitas ideias. Eu acho que o grande desafio de um grupo de teatro é talvez a manutenção do espetáculo, né? E tornar esse espetáculo vendável, tornar esse espetáculo visto
pelas pessoas e comentado pelas pessoas. Legal. E realmente os espetáculos de vocês trabalham não é só encenando, mas levando para as pessoas mensagens, né? Porque o Aloysio, ele sempre escreve um texto que, popularmente falando, que dê na cara da sociedade. Que a sociedade assista e veja que aquilo ali acontece, que é a nossa realidade. Então, depois das 11 mostra a questão do idoso. No último Metrô, que é uma comédia, já mostra o lado de quando a pessoa é iludida. Quase todo mundo acaba sendo iludido por algum grande amor. Uhum. Então sempre ele coloca na parte social. No caso da pedra não é brinquedo. Ele mostrava da questão de que a pedra, como a gente falava, que é a droga, né? Na verdade, mostrava que aquilo não era bom, que para as crianças, para não usarem aquilo, porque não é bom para eles. Gente, como é que funciona o trabalho das produções, das criações, mas das montagens, né, em si, os trabalhos com o elenco, né, os ensaios? Assim, a gente é um grupo pequeno por enquanto, mas cada um tem as suas atividades. Então, quando surge uma oportunidade para a gente se apresentar, a gente vai olhar a agenda de cada um, como é que tá. Aí no elenco tem o Tom Zé Silva, que ele, além de ator, ele é um grande poeta. Ele escreve, escritor também. Escritor. Tem o Cristiano Marques, né, que até já foi falado, que ele também ele é muito bom na parte da comicidade. E tem a Luísa Pontes, que ela é diretora, ela é atriz, ela é dramaturga. E o nosso querido Aloysio, né? Com certeza, o Aloysio Vieira, que também é ator e dramaturgo. Se não fosse ele, a gente não estava aqui, né, com o texto, porque como ele está trabalhando fora do país, então, fora do país, às vezes ele está até no Brasil, né, porque como ele trabalha no Cruzeiro, então, às vezes, muitas vezes ele faz os textos no Cruzeiro, porque você sabe que no Cruzeiro é aquela solidão, então... E nos manda, né, via Zap e tal. Quando foi depois das 11, ele falou pra gente, coincidentemente, aconteceu da mãe dele falecer na época, tanto que esse texto é uma homenagem para a mãe dele, para a tia, porque a mãe dele, atualmente, ela é falecida, a tia dele ainda é viva. Então foi uma grande homenagem, porque ela é uma idosa, mas assim, a nossa peça não se baseia na vida da mãe dele. É mais assim, uma questão... Inspirada, né? Uma inspiração. São contribuições que acontecem à distância, né? Da escrita dele. Pegando um pouco aqui o embalo, tem o Thiago Pinto também, né? Que é ator e também, né, ele nos ajuda na produção, né? Então o grande desafio talvez seja a manutenção, né? A gente é um grupo pequeno e a gente tenta entrar nos editais, tenta ficar em cartaz, né? Então assim, é uma eterna, digamos assim, briga no bom sentido, né? São os desafios do teatro, dos artistas, dos grupos pequenos de teatro. E é uma das coisas que eu sempre falo, a questão do profissionalismo, né? Se você tem um bom produto, tem como você vender esse produto e se mostrar, né? Mas falta oportunidades pra gente porque no nosso estado tem poucos teatros. Uma série de problemáticas, a questão das pautas. Luta para conseguir um local para ensaiar, porque a gente não tem uma sede. Mas assim, agradecer Vila das Artes, que está sempre presente com a gente, né? TU, Teatro Universitário. E assim, a gente, é como se diz, a gente vai tentando, né, não deixar, digamos assim, desanimar. E na concepção, né, como diretora, qual foi a ideia? Colocar os homens fazendo as mulheres, né? A ideia é essa. Então os meninos fazem as idosas, e o Cristiano, ele faz a jovem enfermeira, que tem uma filha de 2 anos e tudo. E a temática é essa, são idosas que são colocadas na casa de apoio e ficam sempre esperando que alguém da família venha visitar. E esse alguém liga, diz que vem e nunca vem, né? E realmente isso acontece na realidade. Nós tivemos uma experiência muito, muito boa e talvez até um pouco reflexiva com relação ao Lá Três Irmãs, né? Porque lá nós temos idosos de todos, digamos assim, de todas as variedades. Tem idosos que têm família, tem idosos que foram colocados em situação de abandono mesmo, né? E assim, são situações mesmo bem difíceis, né? E eu também, como professora, eu também sou professora, eu tento também fazer um trabalho de conscientização, né? Porque os meninos, eles não têm essa ideia do que é envelhecer, né? Hoje mesmo eu estava dando uma aula de artes e tem uma bailarina, né? Uma bailarina que ela ainda está viva, deve estar com seus 90 e poucos anos, 96 anos.
Professor é muito velho, que é isso? Gente, não, que é isso, para com isso. Então, assim, 90 anos, pronto, a pessoa já morreu. Então, eles têm uma ideia totalmente equivocada. Eles dizem, gente, é a cabeça, não é o corpo. Uma bailarina, uma senhora que desenvolve um trabalho bem interessante da dança contemporânea, então não é uma mulher caquética caindo nos pedaços, né? Não tem mais... Os avós, hoje em dia, não são aqueles avós todo coitadinho caquético, não. São avós que a pessoa se preparou para o ato de envelhecer. E é isso que os meninos têm que entender, né? É um negócio complicadíssimo. Muitas vezes eles não têm contato com os avós, não sabem nem quem são os bisavós, então é muito complicado, né? E aí também é uma forma da gente também levantar essa bandeira. Olha, você tem alguém na sua casa, você tem um avô, tem uma avó, cuide deles com carinho, né? Porque o tempo passa muito rápido. E a peça dá essa mensagem, né? Dá essa mensagem para que a gente reflita, né? Não só o idoso, mas também a família do idoso, né? Porque a pessoa, de alguma forma, ela contribuiu para aquilo dali, né? É isso. Nossa, muito bom, uma mensagem muito importante, usada através do teatro, né? Usando o teatro como ponte para as pessoas, essa mensagem. E a gente agradece muito também ser ponte nesse momento para apresentar vocês para as pessoas, o grupo de teatro, e levar essa mensagem para as pessoas que estão em casa também, gente. A gente, muito obrigada. A gente deseja um sucesso absurdo a vocês. Eu só queria dizer só uma palavrinha que até tem no texto da nossa peça. Por favor. Nunca sabemos quanto tempo ainda temos, não é? Isso é muito forte. E só dar um reforço, nós temos o Instagram, Pregando Peças. Quem quiser nos visitar, lá tem toda uma trajetória dos nossos trabalhos, né? Nós começamos com os esquetes, né? E agora estamos investindo nas peças de teatro. É isso, gente. Sigam o grupo, acompanhem o grupo de teatro. A gente agradece, gente. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada.